Amados irmãos e irmãs, celebrando o 12º domingo do tempo comum, nós temos uma nova oportunidade de fazer a experiência do amor de Deus por nós. Um Deus que nos dá a certeza na sua Sagrada Escritura, como nós acabamos de ouvir, que até os fios dos cabelos de nossa cabeça estão contados. Tudo está sob o conhecimento de um Deus que nos ama. Não há nada na nossa vida que o Senhor não esteja presente, que o Senhor não esteja sentindo, que o Senhor não esteja nos cobrindo, como nós cantávamos belamente no salmo de hoje. Atendei-nos, Senhor, no vosso imenso amor. O Senhor tem um amor imenso por cada um de nós. Um amor tão grande que vai dizer São Paulo na segunda leitura: concedido através de Jesus Cristo, que se derramou em abundância sobre nós, sobre todos nós. Não há uma alma nesta face da terra, daquelas que vieram, daquelas que ainda virão e principalmente nós que aqui estamos, que não esteja debaixo do amor imenso de Deus, manifestado abundantemente no seu Filho, nosso irmão e Senhor, Jesus Cristo. E é essa certeza que precisamos ter, mesmo em dias não tão fáceis, mesmo em dias, podemos, como costumamos dizer, meio que cabulosos, porque nem sempre teremos dias difíceis, né? No dia a dia da nossa vida. A própria liturgia de hoje vai dizer, né? Na primeira leitura o profeta vai dizer da sua perseguição. Temos dias com dificuldades, temos dias com perseguições. Há dias na nossa vida, e principalmente nesse tempo em que estamos vivendo, que manifestam em nós um certo desânimo, uma certa frustração. São as nossas misérias, são as nossas fraquezas, as nossas limitações de não compreender a grandeza, a imensidão, como disse o salmista, do amor de Deus por nós. E sim, há dias na nossa vida que a gente não sabe qual caminho devemos percorrer. E creio que é uma situação que estamos vivendo nesses dias de pandemia. Não saber como será o dia de amanhã, não saber se voltaremos a trabalhar, se voltaremos isso, ou quando vai voltar a Santa Missa, ou quando nós vamos poder, não sabemos. E aí vai gerando em nós uma perturbação, uma certa confusão. Mas tudo isso, nesse contexto que estamos vivendo, como no contexto do Evangelho, porque quando nós estamos escutando isso aqui, é o início da comunidade cristã acontecendo. As dificuldades que os primeiros discípulos sofreram não chega aos pés, as nossas dificuldades não chegam aos pés das dificuldades que os primeiros discípulos tiveram para anunciar o amor de Deus. Nós estamos muito bem. Nós sabemos de um Deus que nos ama, de um Deus que se entregou por nós, que nos salva a cada dia. Então, mais do que nunca,
deve ser fácil para nós acolher as palavras do Senhor no dia de hoje. Não tenhais medo. Diante de toda perturbação, diante de toda confusão, diante de todas as dificuldades que podemos estar vivendo, diante de todas as perseguições, frustrações, porque nem sempre o Senhor atende às nossas orações, e não tem que atender todas as vezes. É nós que temos que entrar dentro do projeto de Deus, como nos diz o profeta, nessa fidelidade à vontade de Deus na nossa vida e saber acolhê-la. Mas em meio a tudo isso, a essa perturbação, o Senhor nos diz, em meio a todo esse contexto de pandemia, de uma crise social, sanitária, política, econômica, o Senhor nos diz: não tenhais medo. E nós precisamos tomar posse disso. Porque quando o Senhor nos chama a esse mundo, porque foi Ele que nos enviou, foi Ele quem declarou o dia que nós viríamos em meio a uma família, o Senhor nos chama e nos dá uma missão, de pai, de mãe, de filho, nos dá uma missão através da nossa profissão. Portanto, quando o Senhor nos envia a este mundo, Ele nos dá uma missão, é porque nós somos eleitos. Aquelas pregações que a gente vai vendo nos seminários de vida, nos anúncios do querigma do amor de Deus, né? Desde a nossa concepção, quantas possibilidades tinham, quantas pessoas poderiam ter gerado no óvulo, mas ali o Senhor nos elegeu, ali o Senhor nos escolheu e nos disse a missão. E a nossa vida aqui vai sendo descobrir cada vez qual é a nossa missão, através de que caminhos eu preciso percorrer. No meio dessas frustrações, perseguições, confusões, nós vamos tentando achar qual é a vontade de Deus. Mas eu não posso ter dúvida que Ele me chamou, que Ele me elegeu. E eu estou aqui para um propósito. Alguns demoram 50 anos, 90 anos, outros 10 anos, outros 3 anos, outros meses. Esses dias mesmo eu rezava com a família de um casal que perdeu os gêmeos ainda no útero, mas eles assumiam a missão que aquelas duas crianças tiveram na vida deles, de uni-los, de fazer aquele sentimento de amor entre os dois. Cumprirmos a nossa missão. E diante de todas essas dificuldades, o Evangelho de Mateus nos diz 3 vezes, para termos a certeza, para termos a plenitude, né, do número 3 da Trindade: não tenhais medo. Isso precisamos saber. Quando o Senhor nos diz que não devemos ter medo, é porque Ele sabe que nós vamos encontrar forças diversas. Ele sabe que podemos encontrar coisas, situações, pessoas, dias no nosso trabalho que irão nos fazer sofrer. Pessoas que irão nos perseguir, mesmo a gente tentando fazer o melhor. Mas é sabendo disso que Ele nos assegura a sua presença, que Ele nos dá a certeza da sua ajuda, da sua proteção. Veja bem, repito aquilo que São Paulo diz: se derramou em abundância sobre todos. Cristo se derramou.
Quando nós derramamos um copo de água, quando um leite se esparrama, se derrama no fogão, não há nada que fica sem aquele contato. É esse derramar do amor de Jesus, esse imenso amor. É dentro dele que estamos. Não importa o que estejamos vivendo, nós estamos dentro da sua presença. Não ficaremos sem a ajuda do Senhor, sem a sua proteção. Repito, nem sempre Ele irá fazer a nossa vontade, mas sempre teremos força de vencer o medo, a angústia, a ansiedade, a depressão, o nervosismo, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos amparado com ternura. E como nos diz a liturgia de hoje, com uma ternura única. O Senhor tem uma preocupação única, profunda. Ousadamente dizemos, até mais do que os nossos pais, que nos amam infinitamente. Mas pergunte aos nossos pais se eles sabem quantos fios tem a nossa cabeça. O Senhor sabe. Ele tem cuidado de nós. Ele tem nos amparado. Por isso essa preocupação do Senhor, que é única, profunda. Ele conhece os nossos problemas, Ele sabe das nossas dificuldades, e não tem como Ele ficar de fora. Ele não conhece a nossa vida como as pessoas, como os nossos vizinhos conhecem. Aquilo que a gente conversa entre as pessoas, padre, se o senhor soubesse o que eu estou passando, ou fulano, o senhor está bem? Eu estou bem, graças a Deus. O Senhor não nos conhece como alguém de fora. As pessoas mais íntimas que temos podem até nos conhecer muito bem, mas sempre será como alguém de fora. Mas o Senhor não. O Senhor nos conhece por dentro, e por isso Ele diz, não temais. E por isso Ele repete, não tenhais medo. É Ele que nos diz, não podemos esquecer disso. Diante dos dias mais difíceis, diante dos momentos de tribulação, não podemos esquecer que nós temos um Pai cheio de amor, que cuida de nós, que nos ampara, que nos entende e por isso não nos condena, que nos protege e por isso não podemos ter razão de ter medo. O que precisamos é confiar, é não deixar de confiar em Deus, mas sem esquecer, acolhendo sempre os seus projetos. Rezarmos, sim, para que a vontade de Deus seja também a nossa, para que a nossa vontade seja também a vontade de Deus. Mas caso as coisas se diverjam, caso as coisas sejam diferentes, assumirmos um compromisso de fidelidade ao Senhor, que independente de tudo, acima de tudo, o Senhor tem nos amado, o Senhor tem nos sustentado, tem nos guiado, e no seu imenso amor, derrama a sua misericórdia sobre nós. E preenchidos